O muro que ninguém pode cruzar. Imagine um lugar onde o mundo termina em branco. Um paredão colossal de gelo, erguido pela própria natureza. Ou talvez por algo mais, cercando um continente inteiro como se quisesse manter algo dentro, ou nos manter fora. Essa muralha não é feita de pedra, mas de gelo milenar, com blocos tão altos quanto prédios de 10 andares. Ela se estende por milhares de quilômetros ao redor da Antártida, formando uma fronteira fria, hostil e silenciosa. Não há cidades, não há estradas, apenas uma barreira intransponível, como se o continente inteiro estivesse escondido atrás de uma cortina gelada. Mas por quê? Por que tantas nações, mesmo em tempos de guerra, concordaram em deixar esse território intocado? E o que exatamente existe por trás dessa muralha que ninguém ousa cruzar? O silêncio em torno da Antártida não é apenas geográfico, é estratégico, é político. E talvez seja também um aviso. A costa da Antártida não é como uma praia comum. Não há areia, nem margens suaves. O que se vê, ao se aproximar, é uma barreira. Um muro branco, literalmente. Formações como a Muralha de Ross, no setor sul, ou a plataforma de Filchner-Ronne, no lado oposto, criam uma ilusão geográfica, mas também uma barreira física real. São paredes de gelo com até 60 metros de altura, tão imensas que parecem desafiar o céu. De longe, essas estruturas podem até parecer formações naturais, mas o alinhamento, o padrão e o relevo lembram muito mais uma muralha construída do que apenas um acúmulo acidental de gelo. Exploradores como Richard Byrd, nos anos 1940, descreveram a aproximação à Antártida como navegar em direção a uma muralha que toca as nuvens. Era como encontrar o fim do mundo, um muro que separava o conhecido do oculto. É nessa parede que muitos navios interrompem suas missões. E é também aí que começam as teorias. Por que o continente mais inóspito do mundo parece tão protegido? O Tratado da Antártida, o continente proibido. Em 1959, enquanto o mundo ainda vivia sob a tensão da Guerra Fria, um tratado surpreendente foi assinado. Pela primeira vez na história, as maiores potências do planeta, incluindo Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, concordaram em algo. Ninguém tocaria na Antártida. O Tratado da Antártida determinou que o continente não poderia ter atividades militares, bases de armamento, testes nucleares, mineração ou exploração comercial. Nenhum país poderia reivindicar soberania permanente. Nenhuma empresa poderia extrair seus recursos. Nenhuma população fixa poderia viver ali. A justificativa oficial: preservação ambiental, proteção da ciência, paz global. Mas por trás desse discurso nobre, há perguntas que nunca foram respondidas. Por que tanto esforço para manter a Antártida intocável? Por que tamanha rigidez em um lugar que, teoricamente, não tem valor estratégico? E mais curioso, por que países que mal conseguem concordar em tratados comerciais, diplomáticos ou climáticos, como Estados Unidos, Rússia e China, concordam em manter a Antártida isolada por mais de 60 anos? Alguns dizem que é porque há algo lá. Outros dizem que é para que ninguém descubra o que está além da muralha. Com o avanço da tecnologia e o mapeamento por satélite, esperava-se que o mundo se tornasse cada vez mais visível. Mas na Antártida, certas áreas continuam cobertas por um véu. Imagens de satélite da região sul frequentemente mostram trechos borrados, com baixa resolução, ou simplesmente censurados, como se alguém decidisse o que pode e o que não pode ser visto lá de cima. Relatos de pesquisadores indicam que existem zonas restritas sob comando militar, áreas onde nem mesmo cientistas autorizados podem entrar. Portas fechadas dentro de um continente supostamente aberto à ciência. Existem bases que não constam em nenhum mapa oficial, e outras onde só é permitido chegar com escolta.
Os protocolos de segurança são rígidos. Alguns cientistas afirmam que há sensores que detectam qualquer aproximação não autorizada. Voos comerciais não passam sobre o Polo Sul, oficialmente por razões de segurança. Mas por que nenhuma companhia aérea cruza a Antártida? Nem mesmo por rotas alternativas? E para qualquer expedição, por menor que seja, é preciso uma autorização internacional. Você não pode simplesmente ir até lá. Mesmo com recursos, mesmo com equipamentos, você precisa pedir permissão. A pergunta que ecoa no silêncio branco do continente é: o que estão tentando esconder? À medida que o gelo avança e os mapas permanecem incompletos, crescem também as teorias. E elas são tão frias e densas quanto a própria Antártida. Para alguns, a muralha de gelo não é apenas um obstáculo natural, mas um limite simbólico. Uma barreira projetada não para proteger o meio ambiente, mas para esconder o que está além. Entre as teorias mais populares e controversas, bases subterrâneas secretas. Há quem acredite que o continente abriga instalações militares ocultas, construídas por superpotências ou até mesmo por forças desconhecidas, portas de entrada para túneis, laboratórios e estruturas enterradas sob quilômetros de gelo. Vestígios de uma civilização perdida. Alguns apontam para ruínas encobertas por nevascas eternas. Seria a Atlântida? Ou uma civilização anterior ao que conhecemos, sepultada por cataclismos e esquecida pelos livros de história? O limite do mundo, a teoria mais extrema e polêmica, é defendida por terraplanistas. A ideia de que a muralha de gelo seria, na verdade, a borda do mundo conhecido. A fronteira física entre o que podemos ver e o que jamais deveríamos cruzar. Essas ideias desafiam a lógica, a ciência e o senso comum. Mas o que todas elas têm em comum é uma origem inquietante: o silêncio. Porque quanto mais perguntas são feitas, menos respostas oficiais aparecem. O vulcão escondido e o gelo instável. A Antártida é conhecida por ser o lugar mais frio da Terra. Mas sob seus bilhões de toneladas de gelo, algo está queimando. Nos últimos anos, cientistas descobriram um segredo aterrador abaixo da camada congelada. Um supervulcão ativo, escondido sob quilômetros de gelo, silenciosamente derretendo tudo ao seu redor. Calor de baixo para cima. Diferente de qualquer outro lugar do mundo, esse vulcão aquece o continente por baixo, criando lagos subterrâneos, rios ocultos e câmaras de vapor pressurizado que esculpem túneis invisíveis no gelo milenar. Gelo derretendo por dentro. Isso significa que regiões inteiras da Antártida estão instáveis, não por conta do Sol, mas por uma força interna, misteriosa e crescente. Satélites já identificaram bolsões de calor, deslocamentos súbitos e tremores incomuns. A muralha como tampa. E aqui surge a teoria mais perturbadora. E se a muralha de gelo não for apenas uma barreira? E se ela estiver funcionando como uma vedação, uma tampa natural, sustentando uma pressão que cresce a cada dia? E que um dia pode explodir? Se esse supervulcão despertar com força total, o mundo inteiro sentirá. E talvez o que ele revele não seja apenas lava, mas algo enterrado, esquecido ou cuidadosamente mantido longe da humanidade. Em um mundo mapeado por satélites, cercado de rotas comerciais e explorado até os confins, a Antártida continua sendo um mistério intocado. E no limite desse mistério se ergue a muralha de gelo. Altiva, fria, intransponível. Ela não é apenas uma formação natural. Para muitos, é o verdadeiro portão de um segredo global. Uma fronteira sem guardas, ou com guardas invisíveis. Não há cidades, não há população, não há trânsito. Apenas silêncio, câmeras e protocolos que afastam qualquer curioso. Prisão ou proteção? A pergunta que ecoa entre teóricos e exploradores é simples. A muralha está nos protegendo de algo? Ou está protegendo esse algo de nós? Um continente sem donos,
Nenhum país controla a Antártida. Nenhuma empresa pode explorá-la. Nenhum civil pode se estabelecer lá. Um território de ninguém? Ou de alguém que ainda não conhecemos? O tempo congela, e com ele os segredos. A Antártida é um lugar onde o tempo para, onde as camadas de gelo acumulam eras inteiras, preservando tudo o que cai sob seu domínio, de fósseis a ruínas, de artefatos a verdades enterradas. Talvez a muralha de gelo seja a última fronteira real da Terra, um aviso silencioso de que ainda existem limites que não foram feitos para ser cruzados. E se esse gelo estiver apenas esperando para derreter? A muralha e o mistério. A Antártida é o último lugar do planeta onde o desconhecido ainda respira livremente, escondido sob toneladas de gelo e camadas de silêncio. Agora que você conhece parte desse mistério, a pergunta é: e você? Acredita que a Antártida é apenas um deserto gelado? Ou guarda algo que o mundo não está pronto para descobrir? Escreva nos comentários. Sua teoria pode aparecer no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui, cada episódio é um passo rumo ao inexplicável. E algumas muralhas foram feitas para ser desafiadas. O Corvo Azul, onde os segredos da Terra ganham voz.